Fala pessoal do YouTube, bem-vindos para mais um vídeo do Área O. Desta vez vou falar do caso do jovem negro que foi morto por um segurança, também negro, dentro de um supermercado. Mas diferente de muita gente que já elegeu o santo e o demônio desta história, eu vou analisar os dois lados deste acontecido, sem ficar parecendo que eu estou falando sobre um filme dos ursinhos carinhosos, apenas fazendo algumas perguntas que muita gente parece não ter vontade de fazer. Então, espera só um pouco, que a vinheta está chegando. Vamos falar deste caso que vem tomando as redes sociais e que cada um só consegue enxergar a verdade que lhe convém. Primeiro, de forma resumida, vamos conhecer esta história. O jovem Pedro Oliveira Gonzaga, de 19 anos, foi morto após levar um mata-leão do segurança Davi Ricardo Moreira Mâncio, dentro do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Como Pedro Oliveira Gonzaga era negro, nas redes sociais, no YouTube, nos telejornais, se levantou novamente a questão do racismo brasileiro. Tá bom, sem olhar a cor de pele de ninguém, apenas considerando que foram seres humanos que participaram desta história, vamos analisar este negócio usando mais a razão ao invés da emoção, coisa que muita gente deveria fazer antes de ficar postando nas redes sociais. Primeiro, vamos falar do segurança, eleito pela maioria dos votos como o vilão malvado, bobo, feio e com cara de mamão. Na minha opinião, e veja bem, é a minha opinião, o segurança errou sim, pois tendo que trabalhar com o público, ele deveria saber outras formas de imobilização além do mata-leão, o que teria sido a causa da morte do jovem. Aliás, estes profissionais que trabalham com segurança parecem que só aprenderam a utilizar o poderoso mata-leão, que geralmente nunca é utilizado num leão propriamente dito. Teve um caso em um hospital que um segurança também desmaiou um rapaz utilizando do mortal mata-leão. Pô, se você assistir uma aula de jiu-jitsu, você verá várias técnicas de submissão que envolvem torcer o braço de uma pessoa. O indivíduo que tiver seu braço torcido vai sentir muita dor, mas não tem a mínima chance de morrer. E mesmo que a versão do segurança for verdade, no qual ele afirma que o jovem tentou pegar a sua arma e o segurança agiu em legítima defesa, ele deveria estar preparado para este tipo de situação e, principalmente, pedir auxílio aos seus colegas. Agora vamos falar do jovem que morreu, eleito por maioria de votos, uma vítima da sociedade, um jovem negro que tinha um sonho no coração, quase um anjo, de tão bom que era. Mas eu quero falar deste garoto fazendo algumas perguntas primeiro. Afinal, perguntar não ofende. Por que nenhuma manchete fala que o segurança que matou o jovem negro também é negro? Por que parece que todo mundo ignora o fato do jovem ter problemas com drogas? Porque eu não vi um post sequer dizendo que o jovem tentou agredir o padrasto por causa de um cachimbo de narguilé. Vamos ver o relato da mãe deste jovem que morreu e vejam como essa história é meio esquisita. Nós estávamos indo para uma clínica para interná-lo, no caso, internar o jovem negro, quando resolvemos parar no Extra para almoçar. Olha, cada um é de um jeito, faz o que bem entender da vida. Mas se eu estou indo internar o meu filho porque ele tem problemas com drogas, eu não pararia em lugar nenhum.
O jovem negro já tinha um histórico de surtos, alucinações, internações, passagem pela polícia e, como já foi dito, ele tentou agredir o padrasto. Num lugar com muitas pessoas, ele poderia ser um perigo para os outros e para ele mesmo. Calma, coleguinhas, eu estou aqui apenas fazendo perguntas e apresentando fatos. Não estou aqui para eleger santos e demônios, como muitos fazem em redes sociais. Mas deixa eu fazer outra pergunta inocente e que não tem intenção de ofender ninguém. Quantos negros passaram pelo supermercado Extra da Barra da Tijuca e levaram um mata-leão dos seguranças? Nossa, Aldirley, você como um negro brasileiro não vê o racismo cruel que existe neste país? Poderiam me perguntar também. Eu sei que existe racismo no Brasil. Eu já sofri e já me apequenei por causa deste racismo que o brasileiro insiste em dizer que é uma brincadeira. Só que este jovem não morreu por ele ser negro. Ele morreu porque ele surtou. E ele surtou porque era um usuário de drogas. Tanto é que quando as pessoas que estavam gritando "Olha o racismo aí, gente!", descobriram que o segurança era negro, tentaram criar outro tipo de situação para o caso, sem perder o foco para o tal racismo. Este segurança deve detestar a própria cor. Deve ser aquele tipo de negro que odeia os próprios negros. E assim sentenciou o Tribunal das Redes Sociais. Vamos ver as redes sociais de segurança. Olha lá, eu sabia, ele é eleitor do Bolsonaro. E aí, como se fosse um combo do McDonald's para quem detesta o Bolsonaro, segurança, bolsominion e assassino de jovens negros, a Santíssima Trindade foi encontrada. É impressionante como qualquer coisa que acontece neste país, sempre aparece alguém vomitando e cagando sua posição política. E ai de você se tiver uma visão diferente. Eu mesmo, por exemplo, serei criticado por ter este tipo de opinião. Como você, como negro, não se sensibiliza com a morte do jovem negro? Poderiam também fazer esta pergunta para mim. Primeiro, como eu falo no final dos meus vídeos, fique à vontade para concordar ou discordar do que eu falo aqui no Área O. Segundo, eu também já fui um jovem negro. Já senti raiva, já senti tristeza, já tive minhas derrotas e, principalmente, já cometi os meus erros. Mas, como qualquer indivíduo, eu também tive que fazer escolhas para a minha vida. E uma delas foi dizer não às drogas. E isso porque eu lia muito sobre o assunto. Isso não me torna melhor ou pior do que ninguém. Apenas digo que, para mim, as drogas não valem a pena. Terceiro, eu não desejo a morte de ninguém, independente da cor, da opção sexual, da religião ou da opinião política. Porém, eu não consigo concordar com tanta hipocrisia que é compartilhada nas redes sociais como se fosse a verdade absoluta. O segurança errou sim e tem que pagar por isso. Mas do lado do jovem negro também podemos ver uma sucessão de erros. E esta morte poderia ter sido evitada se a mãe do garoto fosse direto para a clínica de reabilitação, ao invés de ir para um local no qual o filho dela poderia perder o controle. Se a história do segurança, no qual ele diz que o jovem tentou pegar a arma dele, for verdade, hoje não estaríamos falando de um jovem negro que morreu. Poderíamos estar falando de um senhor, ou de uma mulher, ou de um jovem casal, ou de uma criança que foram mortos. E ninguém estaria falando da cor de pele dessas pessoas. O jovem tinha um sonho de ser DJ, porém resolveu trilhar o caminho das drogas. Pessoal, todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas ninguém escapa da prisão das consequências. Mas esta é apenas a minha opinião. Fique à vontade para concordar ou discordar dela. Gostou do vídeo? Dê um like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Não gostou?
Suas críticas podem me ajudar a melhorar. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do Área O. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu fico por aqui. Até mais, nesta mesma área.